Meu nome é Rebeca Fernandes Teles, eu sou recém-graduada em Letras pela Universidade Estadual de Goiás e o título do meu trabalho é O Discurso Fantástico sobre a América Latina na perspectiva de Gabriel Garcia Marques, cujo objeto de análise é o romance 100 Anos de Solidão, publicado em 1967 e considerado uma das obras mais importantes da literatura latino-americana. O romance foi escolhido a partir da identificação do entrelaçamento entre as memórias pessoais do autor e a memória histórica do continente latino-americano, em uma narrativa em que o sobrenatural e o real se misturam. Nesse sentido, através de uma abordagem comparatista, essa pesquisa busca entender quais foram as estratégias usadas por Gabriel Garcia Marques para ficcionalizar a memória da sua infância e do continente no romance, considerando que o autor mescla lendas locais, narrativas orais da sua família e de guerras civis, ao contar a história da família Buendia, fundadores do povoado de Macondo, onde se passa a narrativa. Durante todo o enredo, Macondo é cenário de eventos insólitos, como as 33 guerras em que esteve o coronel Aureliano Buendia, ou a peste da insônia, que fez com que toda a população perdesse a memória. O primeiro objetivo, então, é entender como o autor ficcionaliza suas memórias no romance, e para isso eu utilizei a obra O Realismo Maravilhoso, de Erlemar Chiamp, a fim de explorar a presença do insólito e sua relação com o contexto latino-americano. Inicialmente, percebe-se uma quebra de expectativa do objeto maravilhoso. Os eventos insólitos fazem parte do cotidiano de Macondo e aparecem constituindo a realidade que o romance apresenta, como, por exemplo, quando a morte visita Amaranta e ela a trata como uma visita comum, sem ter assombro, sem causar incredulidade. Contudo, acontecimentos que já foram desvendados no real, como a forma redonda da Terra, geram o efeito de incerteza. Assim, Garcia Marques naturaliza os eventos do âmago sobrenatural e torna insólito objetos reais. A presença do insólito de modo cotidiano é justificada pela relação da narrativa com o contexto latino-americano, onde o insólito é naturalizado e serve como explicação a eventos estranhos do cotidiano que não carecem de uma justificativa racional. Identifica então aqui na obra o efeito de encantamento apresentado por Chiamp, causado no discurso do realismo maravilhoso, em que o elemento insólito é naturalizado. Ela diz que os textos do realismo maravilhoso permitem uma contiguidade entre as esferas do real e do irreal, e para ela, 100 Anos de Solidão é onde melhor é explorado a antinomania dos planos do real e do maravilhoso. Ela ainda vai dizer que o insólito em ótica racional deixa de ser o outro lado, o desconhecido, para incorporar-se ao real. Por último, propõe-se investigar a relação metonímica da cidade de Macondo com a América Latina, relacionando o romance com a memória pessoal do autor e a memória histórica do continente. Investiga-se através do livro Cheiro de Goiaba, conversas com Plínio Apuleio Mendonça, as memórias pessoais de Garcia Marques. Nota-se que está presente na obra as histórias fantásticas da avó, as histórias dos anos de guerra civis do avô, além das próprias memórias do autor sobre Aracataca e a América Latina. A identificação dos pontos de contato da obra com a história da América Latina é realizada através da análise do livro O Espelho Enterrado, Reflexões sobre a Espanha e o Novo Mundo, de Carlos Fuentes. Os anos de fundação do povoado assemelham-se ao período de colonização da América Latina, excluída do cenário político e econômico, e também assemelha-se ao período das guerras de independência, representadas no romance pelas guerras que o coronel Aureliano Buendia participou. Nos anos seguintes, a cidade passa a ser controlada por uma companhia estrangeira, representante do imperialismo estadunidense, que é a Companhia Bananeira, amparada militar e judicialmente pelo Estado, como nos anos das ditaduras nas Américas, financiadas pelos Estados Unidos. A história de Macondo, então, se mostra como uma metonímia da América Latina, tendo em vista que encontra referência na memória histórica do continente. Percebemos que muitos dos eventos fantásticos da narrativa são moldados no real. A relação metonímica entre Macondo e o continente latino-americano
é possível não só pela intertextualidade com a memória, mas também pelo discurso narrativo do realismo maravilhoso. Desse modo, o efeito de encantamento foi a melhor estratégia para Garcia Marques ficcionalizar sua memória, que mescla histórias reais com intervenção do sobrenatural.